Linguagem corporal é tudo que o seu corpo utiliza como complemento ou não à sua fala. Então, isso envolve gestos, expressões faciais, tom de voz e assim por diante. Então, é um complemento da sua fala. E se você souber utilizar esses dois pontos muito bem alinhados, muito bem estrategicamente, você vai ter uma alta performance na mensagem que você quer passar. E a questão da linguagem corporal é tão importante que eu trouxe até aqui, ó, no meu computador, uma frase de um antropólogo americano que estudou muito essa questão da linguagem corporal, que é o Ray Birdwhistell. Ele foi um antropólogo americano pioneiro nos estudos de linguagem corporal e lá na década de 80 ele afirmou que apenas 35% do significado social de qualquer interação corresponde às palavras pronunciadas, pois o homem é um ser multissensorial que de vez em quando verbaliza. Ou seja, os outros 65% acontecem por meio de gestos. Então, olha só o quão importante é a questão da linguagem corporal. Ela é muito mais poderosa do que apenas você falar, porque ela é um complemento do que você está falando. Então, sempre que você tiver uma apresentação, um TCC, uma palestra, uma reunião importante no seu trabalho, é muito importante que você se atenha à sua linguagem corporal. Eu vou te passar agora alguns gestos, alguns detalhes que são muito importantes e que fazem toda a diferença no momento da sua apresentação ou da sua reunião. Então, o primeiro ponto que eu quero passar para vocês é a questão dos braços cruzados. Imagina eu dando aqui a aula o tempo inteiro com o braço cruzado. Deixa eu até tirar aqui meu computador para ficar mais fácil de explicar. Então, imagina eu dando aqui a aula o tempo inteiro de braço cruzado. Como isso ia parecer para você? Que eu estou aqui meio que desinteressada, que eu não queria estar aqui dando essa aula. Então, isso acontece da mesma forma que você estiver conversando com o seu diretor. Imagina que ele está o tempo inteiro de braço cruzado. Esse gesto aqui é uma forma da gente se proteger a algum medo. Então, quando a gente se protege, a gente bloqueia a conexão com a outra pessoa. Então, esse gesto aqui de cruzar os braços, tente evitar ao máximo no seu dia a dia, nas situações que você tiver, principalmente em palestra, apresentação, reunião, evite ao máximo, porque isso aqui demonstra que você não está interessado, demonstra que você está fechado à informação que o outro tem para passar para você, ou até mesmo que você tenha para passar para outra pessoa. O indicado é sempre braço aberto, coração apontando para o coração da outra pessoa. Então, isso aqui, braço aberto, vai te conectar a outra pessoa. Mesma coisa, mão no bolso. Imagina eu aqui, bem relaxado, o tempo inteiro com a mão no bolso dando essa aula. Também vai parecer desinteresse total. Então, a gente tem que cuidar muito com esses gestos, porque não adianta você falar uma coisa boa, uma coisa positiva, uma mensagem importante que você tem para falar, um número importante numa reunião de trabalho e ficar com o braço cruzado. Então, o primeiro ponto da linguagem corporal é evitar ao máximo o braço cruzado, porque isso aqui demonstra desinteresse. Outro ponto importante é você sorrir. Sorria sempre nos ambientes que você tiver, porque o sorriso, ele é uma linguagem universal, serve para todas as culturas do mundo para aproximar pessoas. Então, olha como é bom você chegar no ambiente e ter pessoas sorrindo. Eu estou aqui sorrindo para você, então, por favor, sorria aí do outro lado para mim também. É uma linguagem corporal contagiante. Então, se você tem uma palestra, se você tem uma reunião, esteja de cara, de expressões positivas. Então, sorria, que isso é contagiante, isso vai te aproximar da pessoa que estiver aí na sua frente e vai gerar uma conexão, uma proximidade com a sua audiência. Outro ponto muito importante que eu gosto da linguagem corporal. Sempre que você tiver uma apresentação importante para fazer e você se sentir inseguro, uma técnica que grandes oradores fazem antes de grandes apresentações é a pose de poder.
O que é a pose de poder? É você elevar o seu queixo, elevar a sua postura e fazer um gesto assim com os braços para cima, como se fosse um gesto de vitória. Por que isso? Porque o seu cérebro vai entender que você está num momento de positividade, e isso vai liberar hormônios positivos, hormônios de serotonina. Então, mesmo que você se sinta inseguro, ou com medo, ou com vergonha por um momento, se você fizer essa expressão de pose de poder, você consegue enganar por alguns minutos o seu cérebro, dizendo para ele: não, eu estou no domínio da situação, eu estou no poder e eu vou arrasar no que tiver pela frente. Então, faça sempre por alguns instantes essa pose do poder antes de qualquer apresentação importante que você tiver, que isso vai te ajudar a se sentir mais confiante em todas as situações. Então, queixo elevado, postura ereta, postura, abra o seu peito e braço em direção de poder. Uhul! Riu aí do outro lado, espero que sim. Então, ó, a pose do poder faz total diferença. Eu gosto de fazer muito, principalmente essa questão de postura. Até porque a nossa caixa torácica, ela expande e você consegue respirar melhor. Então, isso tudo vai te acalmando e vai dando uma mensagem consciente para o seu cérebro que você está bem, que você está no controle da situação. E o mesmo acontece se você fizer a postura contrária. Então, se você se fechar, colocar os seus ombros para dentro, assim, tiver essa postura insegura, você vai liberar hormônios negativos e isso vai te deixar ansioso, com a respiração ofegante, e isso não vai ser bom. Então, prefira sempre fazer a pose de poder do que essa pose contraída. E você pode observar, quando você entra em alguma reunião, em algum ambiente, e você vê a pessoa tá toda contraída, assim, envergonhada, olha a mensagem que passa. Imagina eu aqui dando aula, toda contraída, toda sem postura, isso não é legal, isso não condiz com a mensagem que eu quero passar. Então, atenha-se sempre a essa postura do poder. E isso é legal vocês se observarem. Qual que é a sua linguagem corporal? Se observa no dia a dia, das questões simples do seu dia a dia. Como é que o seu corpo se porta numa reunião de amigos, quando você está com a sua família, quando você está numa reunião de trabalho? Começa a se observar como o seu corpo reage e corresponde a isso. Então, se você identificar que você está meio contraído, meio inseguro, é hora de começar a se atentar à sua linguagem corporal, porque ela tem que ser um complemento à sua fala e ela corresponde a mais de 65%. Então, as pessoas inconscientemente observam muito essa questão da linguagem corporal. Pode parecer bobeira, mas não é, gente. A sua linguagem corporal vai chegar antes mesmo do que a sua fala. Então, é muito importante que você tenha essas posturas muito bem alinhadas. Outra coisa, quando você vai fazer uma apresentação, é importante que você mantenha os seus gestos aqui nesse quadrado. Então, sempre abaixo, aqui na altura do seu queixo, até a sua cintura. Eu sou italiana e o italiano tem mania de falar como? Com as mãos. Então, por muito tempo, quando eu me apresentava, quando eu fazia alguma live, eu estava sempre com os braços assim, ó. E olha como isso não é confortável para quem está assistindo. Tá sempre com os braços espalhafatosos, assim. Então, os braços chegavam antes da minha mensagem, chegava antes de qualquer coisa. E daí eu comecei a alinhar, porque eu comecei a assistir os vídeos e eu vi que isso não era legal. Então, eu comecei a deixar os meus gestos aqui nessa postura aqui desse quadrado. Então, olha quantas coisas a gente tem para se atentar. Isso tudo é para fortalecer a mensagem que você quer passar, para dar confiança, para dar autoridade, para dar poder. Então, atenha-se muito à linguagem corporal. Outra coisa que é muito importante na linguagem corporal, contato visual. Quando você está fazendo uma apresentação, uma palestra, reunião de amigos, enfim, é muito importante que você tenha contato visual com a sua audiência, com a sua plateia. Caso contrário, se você ficar olhando assim para o além, parece que você não está muito conectado aí com o momento presente, com o que está acontecendo e com a mensagem que você quer passar. Então, ter esse contato visual é muito importante. Às vezes eles dizem em palestras, se você tem muita vergonha, olha para o horizonte, olha para o além. Eu não gosto muito disso, porque parece que você não está se conectando com as pessoas que estão à sua frente.
Então, no meu método, na minha metodologia, eu prefiro explicar que sim, é bom você ter contato visual com as pessoas. Olha para uma, depois olha para outra, sabe? Para gerar essa conexão, para mostrar que você está ali presente nesse momento, querendo passar a sua mensagem de todo o seu coração. Então, essas são as principais linguagens corporais que você tem que se atentar no seu dia a dia, principalmente quando for em apresentação. Isso é muito, muito importante. A postura do poder é poderosíssima. Cuidado com os braços cruzados, prefira sempre estar coração apontando para o coração da outra pessoa, que dessa forma a sua mensagem vai chegar de uma forma muito mais impactante para a sua audiência. Eu vou deixar aqui também, aqui embaixo, um bônus para vocês com linguagem corporal positiva e negativa para vocês fixar ainda melhor essa técnica. Então dá uma olhadinha ali no PDF que tem bastante informação poderosa. Eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a interligar a sua fala com a sua linguagem corporal, você vai passar muito mais autoridade na sua mensagem.